trouxe um pratinho de verdade. Então, pode ser em pedaço, pode ser amassado, né? Isso é a critério da família escolher. Então, por exemplo, aqui, ó, tem todos os grupos alimentares. Então, feijão. Aqui, ó, vocês viram que eu coloquei, aqui tem um purê de batata com couve. Então, vocês podem oferecer, por exemplo, a verdura no purê de batata, pode oferecer com a carne, um ovinho, uma cenoura e um brócolis. Então, essa é a composição de um pratinho do bebê. Com a quantidade, não fiquem presos a isso, tá? É só montei aqui para vocês verem. A quantidade vai ser o bebê que vai determinar. Então, como que esses alimentos podem ser preparados? Esses alimentos podem ser cozidos, grelhados, pode ser no vapor, pode ser assado. A única preparação que eu não indico fazer é frita, tá? Então, a fritura, por exemplo, é você mergulhar aquele alimento no óleo, por exemplo, uma coxinha de frango frita. Então, eu não indico oferecer fritura para um bebê, nem para crianças maiores, né? Então, não façam fritura em casa. Temperos. Os temperos podem ser utilizados todos os temperos naturais. Então, por exemplo, orégano, cheiro verde, salsinha, alecrim. Os únicos temperos que não são indicados é pimenta, principalmente na fase inicial. Mesmo que a família tenha o hábito de consumir pimenta, evitar nesse início da introdução alimentar, tá? Então, pimenta e aqueles temperos industrializados, por exemplo, tipo caldo de galinha, caldo de carne. Então, não fiquem com medo de temperar a comida. Vocês podem utilizar alho, cebola, temperos naturais. Eu só alerto para cuidar com o excesso de tempero também, porque senão, às vezes, por exemplo, o alecrim é um tempero muito forte. Então, se você coloca muito alecrim na comida, às vezes o bebê sente mais o gosto ali do alecrim do que, por exemplo, do frango, né? Então, a gente tem que cuidar também, utilizar os temperos, mas utilizar assim com poucos temperos, né? Evitar o excesso. E aí, a questão é a seguinte. Eu vou dar uma dica aqui, que é a forma que eu acredito que é a forma mais fácil, que é vocês fazerem a comida da família igual a comida do bebê, tá? Então, pode ser a mesma comida. Esse processo vai facilitar aí a vida de vocês, porque vocês não vão ter que ficar preparando comidas diferentes. Então, vai fazer a mesma comida para todo mundo. O bebê vai ficar muito mais incentivado, né? Então, ele vai comer a mesma comida da família desde o início da introdução alimentar. Então, a melhor maneira de incentivar esse bebê é essa, né? É claro que nem todo mundo, às vezes, por exemplo, assim, às vezes o bebê vai para a escolinha, ou por exemplo, a família fica fora o dia inteiro, às vezes almoça fora. Então, tem que fazer as adaptações, né? Às vezes a família vai ter que cozinhar a comida específica. Mas aí eu vou ensinar vocês como fazer a mesma comida, porque qual vai ser a diferença da comida do bebê para a família? Então, não vai sal na comida do bebê, não vai preparações com leite nessa fase da introdução alimentar e não vai pimenta. Então, como que vocês vão fazer? Por exemplo, aqui, o feijão. Vocês vão temperar, deixar o feijão de molho 12 horas, vai escorrer aquela água, porque assim, o feijão, ele dá gases quando ele não é deixado de molho. Então, nesse início da introdução alimentar, vocês podem deixar de molho, trocar a água até 2 vezes, e aí vocês vão cozinhar esse feijão e vão temperar como de costume aí na casa de vocês. Se vocês utilizam louro, cominho, pode variar esse tempero também. Alho, né, cebola, o que vocês utilizarem. Aí você ferve lá o feijão. A hora que for colocar o sal da família, vocês tiram o feijão do bebê. Então, tranquilo, né? Só tirar na hora. Por exemplo, aqui, um brócolis. Você pode cozinhar ele no vapor. Então, eu trouxe até aqui. Você não precisa ter aquela panela de vapor específica. Esse tipo escorredor de macarrão, você coloca ali em cima da panela, tampa e aí você consegue cozinhar o brócolis no vapor. Então, esse vai ser o cardápio da família e vai ser do bebê. Então, você cozinhou o brócolis ali para a família. Tira o do bebê, né? Se a família, por exemplo, for utilizar sal no brócolis, separa o do bebê e faz aqui.
Cenoura, você também pode cozinhar ela no vapor ali, ou pode refogar. O brócolis também pode ser refogado desde que não seja adicionado o sal. Então tá aqui a cenoura. Aqui um ovinho mexido. Então o ovo substitui a carne, né? Então você pode fazer um ovo mexido ali rápido. Aqui é um purê de batata. Vocês não vão adicionar o leite para o bebê, tá? Então, se a família vai fazer o purê de batata com leite, como que vocês vão fazer? Vão cozinhar a batata, vão temperar ali o purê com o que vocês, exceto o sal, né? Se pôr alguma ervinha, alguma coisa. E antes de adicionar, põe um azeite, pode pôr um azeite para dar mais cremosidade. E antes de adicionar o leite, o que vocês vão fazer? Separar o do bebê. Então, vocês viram como que dá perfeitamente para fazer a mesma comida da família e a comida do bebê? É claro que vai ter dia, por exemplo, um dia nós vamos comer lasanha em casa. Aí vocês não vão fazer da lasanha para o bebê. Aí vocês vão fazer o quê? Talvez o molho da carne moída da lasanha vocês podem aproveitar, os legumes que vai fazer para a família, e nesse dia, de repente, vocês podem fazer um ovo mexido. Então, dá perfeitamente para vocês se adaptarem e vai reduzir o tempo de vocês na cozinha, e esse bebê vai ficar muito mais incentivado, porque os bebês tendem a observar o que os pais estão comendo e eles querem comer o que os pais estão comendo, eles ficam curiosos, né? Então é a melhor forma de incentivar. Mas aí eu vou dar uma dica aqui, isso é também opcional, tá, gente? Mas eu acredito que ajuda muito e as mães dos meus pacientes tendem a fazer isso, que é congelar, principalmente no início da introdução alimentar. Porque como eles comem muito pouquinho, então, por exemplo, um feijão, às vezes a família não faz feijão todo dia, né? Às vezes faz ali, deixa na geladeira 2, 3 dias. E aí até uma seguidora perguntou, posso deixar a comida de um dia para o outro na geladeira? Então, depende de muito assim, depende do clima. Então, se é uma cidade que, por exemplo, está 45 graus, né? Por exemplo, moro em Cuiabá, então tá 45 graus. Gente, então tem que cuidar muito, tá? Tem que ver se sua geladeira está gelando bem, se essa comida foi preparada e logo já foi armazenada na geladeira. Mas assim, se é uma cidade que está um clima mais ameno, por exemplo, hoje aqui na nossa cidade, Campo Grande, não está tão quente, né? Então você pode preparar essa comida, logo que esfriar um pouquinho, você já guarda na parte mais gelada da geladeira e ela pode ser ofertada no outro dia, mas não passar de 2 dias, tá? Porque às vezes nós comemos uma comida, por exemplo, que está 3 dias na geladeira, mas o bebê às vezes não tem resistência para isso, então é bom ficar bem atento. Então, colocar na geladeira e cuidar para não deixar essa comida ali muito tempo fora. Então, o que eu estava falando das leguminosas, né? Por exemplo, feijão, a carne. Às vezes é difícil preparar todo dia leguminosa, né? Principalmente que eles vão comer muito pouco. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão preparar o feijão lá, igual eu falei, né? Então, alho, cebola, louro, tempero que vocês utilizam em casa. Não coloca o sal e aí quando o feijão esfriar, vocês vão colocar nessas forminhas de silicone, de gelo mesmo. Vocês encontram nessas lojas de utilidades domésticas. E aí vocês colocam aqui e vão pôr um plástico, né, ou tampar ali com algum utensílio e pôr no freezer. A hora que formar o cubinho do feijão, vocês vão tirar o cubinho de gelo e vão guardar nesses saquinhos específicos de congelamento. Ou nesse saquinho, ou vocês podem colocar em potes de vidro, tá? Então, isso ajuda muito. Então, por exemplo, você pode tirar um dia lá na sua casa e fazer um feijão, uma lentilha, sabe? Fazer uma ervilha e já deixar o saquinho das leguminosas, tá? Não é obrigatório congelar, mas isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito nesse começo também é a carne, porque assim, como que eu indico o preparo da carne nesse começo? Como eles ainda estão trabalhando a mastigação, eles estão aprendendo a lidar com fazer esse movimento da língua correto, às vezes se você oferece um bife ali muito seco, talvez não seja muito legal para o bebê, por exemplo, um peito de frango, que são alimentos mais secos. Então, nesse início, eu gosto de indicar carnes mais molhadas, assim, com um pouquinho de molho, tá? Então eu indico, ao invés de oferecer o peito de frango, oferecer a sobrecoxa,
Então, oferecer carnes mais molhadinhas e mais macias. Então, às vezes a família naquele dia vai comer um bife. Ah, não tá legal esse bife pro bebê, tá muito duro. Então, vocês vão ter, às vezes, os cubinhos de carne congelado, tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma carne moída com molho de tomate. Então, gente, como eles comem muito pouco, você faz ali meio quilo, vai dar um monte de cubinho, né? Então, vocês podem fazer um peixe, fazer peixe com molho, pode fazer carne de panela com mandioca. Então, ter ali. Então, até um dia, por exemplo, vocês vão sair de casa, vão na casa da avó e não vai ter uma comida adequada, então vocês já têm esses saquinhos, né? Já tem essas comidas prontas e aí na hora lá vocês podem cozinhar alguma outra coisa. Então, o legume é uma preparação mais fácil, que você, se você tiver essa para fazer no vapor, né? Você coloca ali, corta na hora ali o legume, coloca ele rapidinho, 5 minutos está bem cozido, tá? Então, o legume, eu gosto de falar para ele ser mais fresquinho, mas eu sei que nem toda a família consegue fazer no dia. Por exemplo, se é um bebê que vai para a creche e tem que mandar essa comida, então o legume provavelmente vai ter que ser congelado, né? Então, como que vocês vão congelar esse legume? Vocês vão cozinhar ele no vapor, naquela panelinha que eu mostrei, né? Então, se alguém não viu, nessa daqui no vapor. Tirando o legume, quando ele terminar, ele não vai ficar muito cozido e nem muito duro. Então, ele vai ficar naquele ponto, eu falo tipo legume para salada, sabe? E aí você vai tirar ele e vai mergulhar num potinho com água gelada. Por que isso? Isso é uma técnica bem antiga, conhecida, que os nutricionistas indicam, que ajuda a preservar a cor, o sabor da textura, que chama branqueamento. E aí depois você só mergulha ali na água gelada, com gelo mesmo, e aí você tira o legume, pica e coloca aqui nessas forminhas, tá? Então você pica lá, por exemplo, uma cenoura, em quadradinhos assim, grandes mesmo, tá? Pica aqui, bota no freezer. Formou o cubinho, tira, aí você guarda o cubinho aqui. Algumas mães, elas já montam os kits prontos, com todos os grupinhos alimentares, principalmente os bebês que ficam na creche. Então, ela já coloca todos os grupinhos alimentares, geralmente elas mandam no potinho de vidro, porque daí a professora lá coloca no micro-ondas, né, e já descongela. Então, é isso, gente. Então, assim, congelar não é obrigatório, mas eu falo que às vezes facilita a vida, tá? Então, vocês podem congelar tudo. Então, por exemplo, até verdura, brócolis, você podem picar e congelar, tá? Vocês podem também, por exemplo, pegar um potinho de vidro e colocar as fileirinhas dos grupos alimentares e congelar. O tempo de congelamento pode ficar, mas assim, na literatura, o que a gente tem? Em torno de 30 a 45 dias. Mas eu falo assim pra gente pensar na questão de... Eu não gosto de comer um alimento que tá muito tempo no freezer, porque quanto mais tempo que ele fica no freezer, ele vai ficando com aquele gosto de alimento congelado, né? Então eu falo pra ficar ali no máximo 20 dias, no máximo 30, então vai renovando, sabe? Então aquele dia, vocês vão fazer um feijão em casa, já faz cubinho, então evita congelar um monte de coisa. E é importante vocês colocarem a data, gente. Não fala assim, eu vou lembrar, porque não vai lembrar, gente. Eu falo que mãe com bebê pequeno é muito difícil a gente lembrar das coisas, né? Então, coloca a data. Fiz esse cubinho tal dia, tá? Então, anota lá, guarda, porque aí se você um dia abrir o freezer, você olha lá e fala, não, tá muito velho isso aqui, né? Não posso, vou descartar, né? E vou dar uma comidinha mais nova. Outra dica importantíssima do congelamento. Não tem problema em congelar, mas também às vezes não tira aquele alimento e já joga ali no micro-ondas, né, e dá pro bebê. É claro que, né, eu falei, quando vai pra creche, às vezes não tem opção, né, é desse jeito mesmo, que a professora não vai ficar refogando ali de novo. Mas para você deixar o alimento mais saboroso, aquele alimento que estava congelado, então, por exemplo, você tirou o feijão, você coloca lá na panela, você pode jogar um temperinho novo, você pode jogar um cheiro verde, você pode perfumar a comida do bebê, sabe? Então a gente não precisa tirar do freezer e já pôr para ele comer. Pode dar essa perfumada aí que vai ajudar bastante, a comida vai ficar muito mais gostosa. Coloca uma aguinha, deixa aquela comida mais molhadinha.
Agora, deixa eu ver aqui para eu olhar minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Tá, agora vamos falar das verduras. Eu quis falar assim especificamente da verdura, porque a verdura é um alimento que tem muita dúvida e às vezes as mães, os pais, né, deixam de oferecer por não saber como oferecer. E a verdura, gente, ela é muito importante na fase de introdução alimentar por dois motivos. Um, porque ela é muito rica em nutriente, e a outra que o bebê está começando a formar o hábito alimentar dele. Se ele não conhecer a verdura nessa fase de introdução alimentar, dificilmente ele depois de um ano vai comer um alface, uma rúcula. Então a verdura tem que fazer parte sim, tá? Ela é extremamente rica em nutrientes, tem muita vitamina A, então não deixem de colocar. Como que eu gosto de indicar para colocar a verdura nesse início? Não indico crua, tá? Então, por exemplo, alface, rúcula, agrião, não vai entrar nesse começo. Mas existem várias verduras, tá? Então, por exemplo, tem couve, tem repolho verde, repolho roxo, espinafre, escarola. Tem uma variedade de verduras grandes, brócolis. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer ela refogada. Então, pode pôr um alho ali, um azeite na panela, refogar essa verdura. Pode fazer no vapor também, tá? Então, por exemplo, vocês colocam uma folha de couve aqui, coloca lá no vapor e aí depois vocês só picam. Aí vocês vão servir para o bebê picada, né? Então aqui, ó, eu piquei uma couve. Então pica bem pequenininho mesmo no início, tá, gente? E aí, uma outra dica é você fazer preparações com essa verdura. Então, por exemplo, aqui é aquele purê de batata que eu mostrei, do pratinho, que eu vou mostrar de novo para vocês. Então, vocês podem fazer um purê de batata com a couve. Então, o bebê já tá comendo a verdura ali, né? Não tá escondida, não é com o objetivo de esconder dele, mas é para ele comer com mais facilidade nesse começo e ele aceitar esses alimentos. Ele tá vendo a verdura, ela não tá sendo escondida dele, né? Então, por exemplo, aqui é um ovinho mexido, ó, com couve. Vocês podem fazer ovo mexido com espinafre. Então, pode fazer um arroz e colocar um espinafre. Então, encontrar maneiras de colocar essa verdura, tá? Mais importante também, oferecê-la separadinha. Então, ó, refogada, né? Então, não esqueça de colocar. Aqui é um brócolis, ó, eu coloquei ele assim, porque para oferecer em pedaço é muito legal o brócolis, que acho que é uma das coisas que os bebês mais gostam, porque ele é fácil de pegar. Então, o brócolis é do grupinho das verduras. Então, vocês podem colocar um brócolis, então ele vai pegar esse brócolis, vai comer. Ah, não tenho segurança, tenho medo, não tem problema, tá? Vocês podem oferecer o brócolis picadinho, refogadinho, tá? Então, gente, não batam no liquidificador dessa comida, tá? Essa comida tem que ser cada vez mais amassada, menos, né? Então, no início da introdução alimentar, na primeira semana, na segunda, vocês vão começar com a fruta, então vocês vão amassando cada vez mais a fruta. Porque o bebê, ele precisa começar a sentir a consistência e o sabor real dos alimentos. Se ele come a sopa, por exemplo, ele não vai sentir o gosto dos alimentos. E aí, quando chega com 1 ano de idade, o que acontece? Ele começa a rejeitar a comida da família, porque ele não teve processo de mastigação, né? Porque ele sempre comeu aquela comida batida, ele não precisava mastigar. Então, ele precisa mastigar esses alimentos, tá? Então, cada vez vocês vão amassando menos. Agora, vamos falar do óleo. Qual óleo que eu indico para preparar a comida? Então, gente, para o preparo dessa comida, é assim, é muito pouco óleo. Então, se a família, como eu indico geralmente fazer a comida da família, se a família vai fazer a mesma comida para o bebê e para a família, é legal que os pais começam a se policiar mais também. Porque a tendência é que às vezes a gente acaba usando muito óleo no preparo desses alimentos, né? Então eu falo que a introdução alimentar aí vem para deixar os pais mais saudáveis também. Até essa questão de fazer a mesma comida faz com que os pais se empenhem mais para eles comerem melhor também, né? Porque às vezes quando a gente é só a mãe e o pai, a gente acaba comendo qualquer coisa. Então quando esse bebê começa a comer junto, então os pais começam a caprichar mais, começar a cuidar mais da saúde deles também, que é importante, né? Então, qual óleo vocês vão utilizar?
A minha preferência, o que eu indico em primeiro lugar, é o azeite de oliva. Não precisa, para cozinhar, ser aquele azeite mais caro, tá? Então pode ser dentro de uma marca segura, tá? Eu falo que por mais que vai cozinhar, tem que ser uma marca segura. Então vocês podem procurar em sites de testes, até do mapa, eles fazem teste, tem marcas lá de azeites que já foram fraudados, né? Então, cuidar, né? Comprar uma marca segura. Então, para cozinhar, vocês podem usar um ali com acidez 0,5, não precisa ser aquele azeite mais caro. Aí na comida, se vocês puderem comprar um com acidez até 0,3, mas caso não possa, até 0,5 também, tá? Então, vocês vão usar muito pouco azeite, tá? Porque o azeite é muito importante para esse bebê nessa fase. Só que não é um azeite que está sendo ali na cocção, né? No preparo. É o azeite que vai ser adicionado na comida. Então, como eu falei no comecinho da live, vocês vão adicionar o azeite cru na comida do bebê. Essa colherzinha mesmo, tá? Mas aí, para preparar, vocês têm que cuidar para não exagerar nesse preparo. É um fiozinho mesmo. E o que conseguir preparar sem utilizar o azeite, melhor. Então, vapor é muito bom, tá? Porque vocês conseguem cozinhar os legumes, ele tem menor perda de nutrientes dos legumes, tá? Então, por exemplo, se for colocar o legume na água, não tem essa panela aí que você falou. Vocês podem cozinhar na água, mas cuida, tá? Então, por exemplo, assim, coloca a água lá, pouca água. A hora que começar a ferver, vocês vão colocar os legumes e tem que ser assim, o legume tá aqui, a água aqui. Não pode ficar aquele legume boiando na água, porque quanto mais água, mais nutriente perde, tá? Então, um pouquinho de água, a panela semi-tampada e aí cozinha, né? Terminou de cozinhar, já tira da água, tá? Para não deixar muito tempo aquele legume ali na água. Pode ser assado também os legumes, né? Então, por exemplo, você vai fazer um frango assado aí para a família. O frango assado, eu falo quando você vai cozinhar, assar alguma coisa no forno, aproveita, gente. Aproveita o gás ali, aproveita tudo. Você já pode colocar o frango ali e colocar uma assadeira com legumes, um monte de legumes picado, pode pôr um azeite, pode pôr ervas, e você já aproveita o mesmo gás ali que você vai usar para o frango, então tá tudo certo ali, assa esses legumes, a família toda pode comer. Então a gente tem que pensar assim, aproveitar tudo. Por que é legal essa panelinha aqui? Ela é simples, né? Essa é de escorredor de macarrão, mas que serve como vapor. Por exemplo, você vai cozinhar um arroz, você pode pôr ela em cima, coloca os legumes, tampa, então você ao mesmo tempo tem o legume cozido e o arroz cozido. E além disso, toda a aguinha ali que cai com os nutrientes cai no arroz. Então a gente tem que pensar nessas coisas de como facilitar esse processo. Voltando a falar do óleo, né? Então, o azeite em primeiro lugar. Mas eu sei, reconheço que tem algumas famílias que não têm condição financeira de comprar o azeite, utilizar o azeite na casa. Então, a segunda opção que eu dou é o óleo de girassol, tá? Então, vocês podem utilizar o óleo de girassol. E vou falar de um que é um tipo de óleo um pouco polêmico, que é a banha de porco, né? Então, eu não gosto de indicar a banha de porco para bebês, tá, gente? É uma gordura saturada. Eu não sei quanto essa família vai utilizar no preparo. Então, eu gosto de indicar mesmo ou o azeite ou o óleo de girassol, tá? Então, é isso, assim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a questão do óleo, pode mandar aí para mim que eu vou passar para vocês. Aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa desse do preparo. Eu acho que é isso. Faltou falar do molho, né? Então, por exemplo, a carne, né? Sempre tentar, nesse inicinho, fazer a carne mais molhadinha, tá? Então, põe ali um molhinho de tomate, faz uma carne de panela com molho. Então, isso vai ajudar o bebê aí no processo de mastigação. Mas também nada impede, por exemplo, do bebê comer uma coxinha de frango desde o começo, né? Então, por exemplo, se você vai assar um frango para a família. Hoje é frango assado em casa. Como que eu vou fazer se meu bebê não pode comer sal? Então, gente,
vou dar uma dica aqui, vocês temperam sem sal para todo mundo, né? E aí tempera com cebola, com alho, coloca ali o batata, coloca cenoura, aproveita o forno que eu falei, né? E aí coloca duas formas, coloca uma forma com o frango do bebê sem sal e o frango da família com sal. E aí é uma dica legal de vocês pegarem e esse que já que você vai assar, já desfiar esse frango e congelar. Então, lembrar quando tiver uma emergência, né, que não dá tempo de fazer a comida, vai sair de casa, você já tem o frango ali pronto. Então, e congelado. Então, essas dicas assim de você sempre quando fazer, né, pensar às vezes em congelar para uma emergência ajudam muito. Deixa eu responder algumas perguntas para não ficar responder. Quando pode aquecer o azeite para não perder as propriedades? Então, igual eu falei, né? O azeite, para ele ter uma propriedade boa ali, ele é bom cru no pratinho da criança. Eu não sei se você já estava na live. Então, por exemplo, você vai comprar um azeite de boa qualidade, com acidez, eu indico até 0,3 para adicionar cru, no máximo 0,5. Então, você vai pegar essa colherzinha mesmo de casa e vai pôr na comida com ele cru. Para cozinhar, a gente não tem que pensar muito em propriedade ali do azeite na hora que ele está sendo cozido. É mais para ajudar no preparo do alimento. Então, você vai refogar pouco. O que eu não indico fazer por fritar, né? Então, mas como a gente vocês não vão fazer fritura para o bebê, né? Então, você pode refogar ali, fritar o alho ali e pronto. Mas não pensar em propriedade. Propriedade é com ele cru mesmo, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta ali. A live vai ficar gravada, tá, gente? Maíra, qual pode ser usado para refogar ou fritar? Azeite não pode fritar, né? Então, para o bebê, não indico fritar. Então, se for para a família, pode utilizar, assim, eu acho até um desperdício utilizar azeite para fritar a comida, né? Então, pode ser um óleo de girassol. Mas lembrando, gente, para o bebê é refogar, não é fritar, né? Fritar é você, às vezes, mergulhar ali aquele alimento no óleo, né? Ou utilizar muito óleo. Lembrar que para o bebê é um fiozinho mesmo que suficiente para você conseguir fritar um pouco a cebola e fritar um pouco o alho, tá? Mas o que vocês conseguirem não utilizar nesse preparo, ótimo, tá? Faça esse teste aí, porque às vezes a gente acaba tendo essa mania de achar que a gente precisa utilizar muito óleo no preparo, né? Então, começam a reduzir. Vai ser bom não só para o bebê, mas bom para vocês também, né? Reduzir esse óleo no preparo. Então, hoje em dia tem tanta coisa, né? Que nem essa questão da panela no vapor, né? Por mais que não é uma novidade, mas é algo que eu vejo que as famílias quase não têm nas casas e ajuda muito, gente. Então, só de você conseguir cozinhar ali 2 alimentos no mesmo tempo, né? Então, isso ajuda muito ali, facilita muito o processo. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Questão que sempre me perguntam, né? Da pitadinha de sal. Então, gente, sempre me perguntam assim, tem algum problema uma pitadinha de sal? Então, gente, eu não indico. Por quê? Porque eu não sei o tamanho da pitadinha que vocês vão colocar e o bebê não tem necessidade de sal, tá, gente? Aliás, se vocês adicionarem sal na comida dele, pode ser prejudicial. E a gente tem que pensar assim, que o brasileiro consome muito mais sal do que é recomendado, tá? Então, é muito difícil eu falar para uma família que ela pode colocar essa pitadinha, que eu não tenho noção. Por exemplo, se eu colocar uma pitadinha meu marido, vai ser totalmente diferente a quantidade, né? Então, não coloquem a pitadinha de sal, gente. O bebê não precisa, pode prejudicar ele, tá? Então, faça essas adaptações que eu ensinei, tá? Então, mesmo que for pouquinho, né? Não façam isso. O sal é só a partir de 1 ano mesmo, tá? E o que sempre me perguntam, mas se eu não colocar sal, ele não vai gostar da comida. Vamos pensar que ele só toma leite até o momento e come fruta. Ele não conhece o sabor dos alimentos ainda. Nós pensamos dessa maneira, nossa, comer carne sem sal, que horror. Por quê? Porque nós já temos o paladar viciado no sal da carne, né?
Então o bebê não conhece. Ele vai comer a batata, ele está entrando primeira vez com contato com aquela batata ali. Então ele não precisa ter o sal para ele gostar de comer. Ele vai gostar, o que vai fazer ele gostar de comer é a forma que a família está conduzindo aquele momento para ele, né? Então está sendo um momento gostoso, respeitoso, a família come com ele sempre que pode, o alimento está sendo feito com carinho, com preparo adequado. Então é isso que vai fazer o bebê gostar de comer. Não é o sal, não é o caldo de galinha, tá? Então eu vejo, assim, principalmente que é muito comum às vezes as avós colocarem caldo de galinha na comida do bebê, né? Porque é claro, né? Aí o bebê começa a sentir aquele gosto. O caldo de galinha, por exemplo, é um alimento que é um tempero rico em na verdade não é nem rico, ele tem um excesso de sódio ali e de gordura. Então o bebê entra em contato com aquele sabor ali, às vezes ele sente prazer mesmo, igual a gente, né? Nós sentimos prazer em entrar quando a gente come algo com, às vezes com mais gordura ou com sal. Então, se vocês começam ali na introdução alimentar utilizar temperos indevidos, dificilmente ele vai sentir prazer, às vezes, em comer depois um chuchu, uma cenoura sem tempero, porque ele já está comendo, às vezes, aquele frango com caldo de galinha, com shoyu. Então, tem que pensar nisso, ele tem um paladar muito neutro ainda, os bebês, né? Então, eles precisam ficar bem neutros, assim, só com temperinhos naturais mesmo, tá? E aí, com 1 ano de idade, que esse sal vai começar a ser adicionado na comida, tá? Mas com moderação, tá?